Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernard. E na aula de hoje nós vamos continuar aí trabalhando com banco de dados dos nossos aplicativos. Nós vamos aí continuar o nosso módulo sobre como trabalhar com banco de dados dentro dos nossos apps, guardar informações na base de dados. Nós já vimos aí como inserir, já fizemos o select, e na aula de hoje nós vamos fazer o editar. O editar ele acaba tendo aí uh, um pouco mais de trabalho, porque nós vamos ter que pegar um item aqui da nossa lista, selecionar um item aqui da nossa lista e ao clicar nele, nós vamos fazer assim, ao clicar nesse item da nossa lista, nós vamos trocar a tela aqui para a tela de cadastro e passando todas as informações, o código, o nome e a idade, para a gente poder fazer a alteração, ok? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos implementar aqui no nosso fragment lista cliente, nosso lista cliente fragment, nós vamos implementar o onClick na lista que, quando a gente clicar aqui na lista, nós vamos pegar a informação desse cliente, então o ID dele, o nome e a idade dele. Nós vamos preencher o objeto cliente que foi selecionado pelo onClick. E quando a gente clicar, a gente passa as informações para o cadastro cliente fragment, preenchendo aí o código, o nome e a idade. A gente edita aqui, salva e atualiza a informação desse cliente, ok? Então, para isso, como eu comentei, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro trabalhar aqui nesse lista cliente fragments. Nós vamos implementar o onClick, tá, aqui na lista. Ao clicar no item da lista, nós vamos preencher um objeto de cliente e passar ele para a tela do cadastro cliente fragment. Para lá na tela do cadastro cliente fragment, nós realizarmos a alteração, o método, chamando o método update da base, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos implementar isso. Eu já estou aqui, ó, aqui na nossa tela lista cliente fragment, tá? E o que nós vamos ter que fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é implementar o onClick, o onItemClick, certo? Nosso componente de lista. Então vamos fazer o seguinte. Aqui na assinatura da classe nós vamos implementar, então implements onItemClickListener. Então tá lá, onItemClickListener. Vamos fazer simplesmente, ele vai dar um erro aqui, certo? Vamos clicar aqui na lâmpada vermelha, implement methods e pedir para ele implementar o método onItemClick. Vamos dar um OK. Beleza, está implementado aqui no final da nossa classe o método onItemClick. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o nosso componente ListView, aqui o nosso componente ListView. Cadê o nosso componente ListView? Ele está aqui, ó. Nosso componente ListView, LST clientes, e fazer a amarração dele para ele ficar ouvindo, certo? Ouvindo o onItemClick. Então nós fazemos o seguinte: lst clientes ponto set on item click listener. Igual nós fazemos com o botão. Então nós implementamos lá no botão o onClickListener, vamos fazer na lista aqui o onItemClickListener e passando this, dizendo que a nossa classe já implementou esse método. Então, a partir de agora, toda vez que nós viermos aqui na lista e cliquei em um item da lista, cada vez que eu clicar em um item da lista, o que vai acontecer? Esse método aqui, ó, o onItemClick, ele será acionado, ele será executado. Então, toda vez, a partir do momento que eu implementei, que nós implementamos aqui, ó, o onItemClickListener, foi gerado o método aqui, onItemClick, e nós amarramos o nosso componente ListView falando que é para ele ficar ouvindo uma ação de onItemClick. Então, todo momento, cada item que nós clicarmos aqui na lista, esse método onItemClick será selecionado. Legal. Agora, o que nós temos que fazer? A primeira coisa, nós vamos ter aí que preencher um objeto, pegar aqui da nossa lista cliente, onde ele contém todos os itens, né,
todos os clientes listados. Então, essa lista cliente aqui, certo? Ela é preenchida com o retorno lá da base de dados, lá, cliente da All-Star. Então, essa lista cliente contém todos os nossos objetos cliente. E ao selecionar um cliente, o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar dessa lista cliente e jogar para dentro do fragment cadastro cliente, que é o que eu queira receber esse cliente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora, vou criar aqui um cadastro cliente fragment, vou chamar aqui só de fragment, e chamar new cadastro cliente fragment. Passando aí, eu vou precisar passar para ele o contexto, vamos passar o contexto que nós já temos aqui, contexto e o fragment manager, nosso objeto FM, certo? Por que nós criamos esse fragment? Porque nós vamos ter que trocar a tela, certo? Nós vamos ter que trocar a tela aí da lista cliente, na hora que receber o clique, ele trocar para a tela de cadastro já com o conteúdo aí dos campos preenchidos. Aqui está dando um erro, pessoal, por quê? Porque o nosso cadastro cliente fragment, ele está recebendo só um objeto, só o objeto fragment manager, ele não está recebendo o contexto. Então o que nós vamos fazer? Vamos agora lá na tela cadastro cliente e mudar esse construtor para, ao invés de ele receber só o fragment manager, ele começar a receber um contexto também. Por que a gente vai precisar fazer isso? Porque nós vamos, como a gente está mudando de uma tela para outra, a gente tem que passar o contexto para ele mexer na base de dados, fazer o insert ou o update nesse caso, certo? Sem dar erro. Então eu vou vir aqui para a classe cadastro cliente. Aqui no construtor, aqui no começo, ele está recebendo só fragment manager. Nós vamos fazer o seguinte agora. Ele vai começar a receber também contexto. Então tá. Contexto. Certo? Eu coloquei ponto e vírgula aqui, na verdade. Só vírgula. Pronto. E ao invés de... Agora o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma variável contexto, uma variável de classe context, contexto, e nós vamos preencher aí, essa variável contexto de classe que vai receber aí o contexto que veio por parâmetro. Maravilha! Isso é importante porque nós vamos precisar desse contexto depois na hora de chamar o método update, tá, pessoal? Por isso que nós estamos fazendo isso, passando o contexto. Legal. Vamos voltar agora aqui para o nosso fragment lista cliente. Então a primeira coisa que nós fizemos foi criar um objeto fragment do cadastro cliente, que nós vamos chamar. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um objeto que nós iremos preencher aí o nosso fragment com o cliente que será passado. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar um objeto bundle, tá? Vou chamar aqui, bundle. E esse nosso objeto bundle, o que ele vai receber? Nós vamos colocar nele nós vamos inserir aqui colocando um put serializable. Nós vamos colocar um objeto serializable nele. O que é? Nós vamos inserir aqui, nesse objeto bundle, qual cliente foi selecionado. É isso que nós vamos fazer nesse objeto bundle. Então nós vamos colocar o nome aí, uma chave cliente, e nesse objeto serializable nós vamos passar o objeto mesmo que foi selecionado. Então, lá, put serializable. A chave nós vamos deixar com o nome de cliente. E qual objeto nós vamos jogar nesse bundle? É o objeto que a gente vai editar. Então, assim, na hora que a gente clicou aqui em um item, nós vamos pegar esse objeto que foi selecionado, preencher nesse bundle para passar para a classe cadastro cliente. Então, nós fazemos o seguinte. Nós vamos pegar aqui esse objeto lista cliente, que é o nosso objeto que está preenchido com todos os clientes, certo? Da nossa lista. Então, tá lá, lista cliente. E nós vamos pegar aí, get, e
Qual objeto nós vamos pegar? Nós vamos pegar o item que foi selecionado. Nós vamos pegar o objeto que foi selecionado. E o objeto que foi selecionado é aqui, ó, justamente esse int. Eu vou até mudar o nome dele aqui, ó, para position. Position. Só para ficar mais claro. Position. O que significa? Esse terceiro parâmetro aqui, esse int, ele representa o índice de qual o índice do item que foi selecionado. Então, por exemplo, se eu cliquei aqui, o int ali, position, ele vai retornar 0. Se eu cliquei aqui, aquele int position, ele vai retornar 1. Aqui 2 e assim sucessivamente. Então, esse int position, ele representa qual item, o índice do item que foi selecionado. Então, eu pego esse item que foi selecionado, o índice, e eu sei que eu tenho minha lista completa, com todos os itens, com todos os clientes. Então, eu falo, eu quero pegar aí, ó, o cliente que foi selecionado, porque é esse que eu vou editar. Então, a gente pegou aqui, fazendo isso aqui, nós pegamos um item, um cliente, preenchemos aqui nesse bundle. Agora, o que nós fazemos? Nós temos que pegar esse objeto bundle, que contém aí o cliente, que vai ser selecionado, e jogar ele dentro do nosso fragment cadastro. Então, nós fazemos o seguinte, ó. Então, nosso objeto fragment, que nós criamos aqui, nós fazemos assim, ó, set arguments. Repare, ó, o nosso set arguments, ele recebe um bundle. Tá? Ele recebe um bundle, nós passamos aí, ó, bundle. Pronto, pessoal. Agora, o que acontece? O nosso objeto cadastro, ele já contém aí, ele contém nele o cliente que será editado, tá? Então nós já através dessa linha aqui, ó, nós obtemos o cliente que será editado e jogamos ele dentro do nosso fragment cadastro cliente, ok? Agora o que falta a gente fazer? Falta simplesmente nós mudarmos a tela. Quando nós já preenchemos o objeto fragment, agora a gente precisa simplesmente mudar a tela de lista cliente para cadastro cliente, ok? Então, vamos fazer isso. Nós já temos o nosso objeto aí, Fragment Manager. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente voltar aqui na minha Activity base, tá? E vou copiar aqui, ó, que já tem tudo pronto. Vou copiar aqui, ó, dar um Ctrl C, aqui em Display View, lista cliente, e vou colar aqui. Pronto. Aqui, Fragment Manager é o nosso objeto FM, né? Então, nós aí abrimos uma transação com o nosso objeto Fragment Manager, e nós vamos trocar aí o nosso Container Body, que nesse momento está com a lista, nós vamos trocar pelo nosso objeto Fragment, que é o nosso cadastro cliente, e dar um commit. Só isso, pessoal. Então, na nossa tela lista cliente, é isso que nós precisávamos fazer. Implementar o método onClick, passando aí, ó, pegando o objeto cliente que foi selecionado e mudando a tela para o cadastro cliente. Tá? Então, nós implementamos o método onClick aqui na nossa list view de clientes. Agora, no momento que for clicado, o que acontece? Nós preenchemos um objeto com cadastro de cliente e vamos passar ele para a tela cadastro cliente, ok? Agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos para a tela cadastro cliente. Aqui na tela cadastro cliente, nós vamos receber esse objeto aqui, cliente, que foi selecionado, ok? Recebendo esse objeto que foi selecionado, nós vamos preencher o campo e habilitar para fazer o update, ok? Então agora aqui na nossa lista cliente já está tudo pronto, nós estamos aí passando para o cadastro, agora vamos receber esse objeto aqui na nossa tela cadastro. Então vamos lá, cadastro cliente. Aqui no método onCreateView, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, ó, vamos verificar se o nosso fragment, deixa eu pegar aqui, se o nosso fragment ele tem argumentos, vamos fazer assim, ó, se get arguments está diferente de nulo. Se esse get arguments está diferente de nulo, significa o quê? Que nós estamos aí editando, veio um item lá da lista para editar. Se ele tiver nulo, significa que a gente clicou
lá no ícone de mais para fazer um novo cadastro. Então, para a gente diferenciar isso. Quando entrar nesse if, significa que nós estamos fazendo uma edição. Nós clicamos na lista para editar um registro já existente. Se ele tiver nulo, significa que é um cadastro novo. É um novo registro que está sendo inserido, ok? Então aqui o que nós fazemos? Nós temos que fazer o caminho inverso, ok? Daqui da lista cliente. Aqui na lista cliente nós pegamos um bundle, certo? Preenchemos o bundle colocamos o bundle dentro do serializable e depois jogamos esse bundle aqui nos argumentos. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar o argumento, do argumento pegar um bundle e do bundle pegar o nosso objeto cliente. Vamos fazer o caminho inverso. Então vamos lá. Bundle, vou chamar aqui de argumento, é igual get arguments. Já sabemos que os argumentos não estão nulos. Agora que nós temos os argumentos, o que a gente faz? Nós temos o nosso objeto cliente já aqui em cima, certo? Criado. Então a gente faz assim, ó. O nosso objeto cliente, que nós declaramos aqui, ó, está declarado aqui. O nosso objeto cliente é igual args.getSerializable. Então a gente getSerializable passando a chave. Que nome que nós demos para a chave? Nós demos o nome de cliente. Pronto. Aqui, pessoal, ele vai dar um erro porque ele fala assim, você está jogando um serializable dentro de cliente. Então, para corrigir esse erro, ele fala que é de tipos diferentes. Você está jogando um serializable dentro do objeto cliente, não dá certo. Então, a gente simplesmente faz um casting para cliente. Pronto. Resolvido o problema. Então, nesse momento, pessoal, com esse if aí, nós temos um objeto cliente preenchido. Agora que nós temos o objeto cliente preenchido, o que a gente faz? Nós pegamos as informações deles e jogamos aqui, ó, nós já estamos nessa tela e temos o objeto cliente preenchido. Agora a gente pega as informações do cliente e preenche aqui no código, no nome e na idade, certo? Nós já temos aqui, ó, o TXV código, o EDT nome, EDT idade e temos um cliente preenchido. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, preencher campos da tela. Então o primeiro campo é o TXV código. O TXV código, ele vai receber aí cliente.getID. Pronto. Aqui, pessoal, o setText, ele sempre espera uma string, tá? E aqui a gente está passando um inteiro. O que acontece? Mesmo que ele não dá erro aqui, no momento de execução ele vai dar um erro, porque a gente vai estar jogando um inteiro em um parâmetro que está esperando uma string. Então, mesmo que não dá erro aqui, no momento de execução dá erro. Então, vamos converter esse inteiro para string. Então, vamos fazer aí o string.valueOf. Beleza. Então, aqui a gente não deixa dar o erro aí de tipos incompatíveis. Depois, nós temos aí o EDT nome. O EDT nome, ele vai receber aí cliente.getNome. E por último, o EDT idade. setText. Idade é a mesma coisa, idade é um inteiro, certo? Só que se a gente jogar um inteiro num campo que está esperando uma string, ele vai dar erro. Então repara aqui, ó, ele espera um char sequence, string e tal. Então a gente faz o seguinte, a gente já converte string.valueOf, vai receber cliente.getIdade. Maravilha, pessoal. Então dentro desse if aí, nós recebemos o cliente, o objeto cliente que será editado, e além disso, nós já preenchemos os campos, com as informações do cliente. Agora o que a gente precisa fazer? Depois que a gente preencher o campo, o usuário vai alterar, tal, editar, e a gente precisa aí mudar o nosso método salvar, porque se a gente não... O campo está preenchido, se o cliente, do jeito que está aqui, a gente executar, e o nosso usuário clicar em salvar, o que vai acontecer? Vai executar esse método aqui, ó. Vai executar o método insert. Então o que vai acontecer? Não vai ser atualizado o registro. O registro vai ser duplicado, na verdade, né? Ele vai fazer um insert novo. Então nós temos que alterar o nosso método salvar.
Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um objeto booleano e verificar se é um insert. Tá? Se é um insert, eu vou deixar ele aqui como false. Aqui, pessoal, nós fazemos o seguinte, ó. Se o cliente chegar aqui nulo, significa o quê? Significa que ele tá, que isso é um insert, é um registro novo. Por quê? Porque se for atualização, se for um update, nós já preenchemos o cliente aqui, ó, aqui no método onCreateView. Quando ele entra na tela, o objeto já é preenchido. Se ele não passar por aqui, significa que não é um registro novo, né? Nós estamos fazendo um insert. Então, o cliente aqui vai estar nulo. Então, o que acontece? Se quando a gente clicar no método salvar, o cliente ainda estiver nulo, significa o quê? Significa que nós estamos fazendo um insert. Então, insert é igual a true. Aí aqui é preenchido o nome, tal, a idade. E aí nós fazemos o seguinte. Se for um insert, nós executamos aí, fazemos um insert. Se não, o cliente DAO, ele vai fazer um update, também passando objeto cliente. Eu vou duplicar aqui a mensagem, colocando cliente atualizado com sucesso. Então vamos recapitular o que nós fizemos aqui. Na lista cliente, nós passamos, no onClick, nós passamos o objeto cliente aqui para o cadastro. Aqui no cadastro, quando abre a tela é passada aqui no método onCreateView, o que nós fazemos? Nós verificamos se tem algum argumento. O que significa se tem algum argumento? Se aqui é a nossa lista cliente, ó, passou algum argumento, passou algum parâmetro aí para essa nova tela antes de trocar a tela lista para a tela de cadastro. Então a gente verifica, está nulo o nosso argumento? Tem parâmetro? Se estiver nulo, pessoal, significa o quê? Significa que está fazendo um insert novo, tá? Se não tiver nulo, significa que nós clicamos lá na lista para fazer uma atualização. Então aí nós pegamos aí o objeto que foi nos enviado como parâmetro e preenchemos a nossa tela com o cliente que será editado. Pronto. Aí o usuário vai mudar os dados que ele quiser mudar e quando ele clicar em salvar, nós vamos vir aqui para o objeto, para o método salvar, e o que vai acontecer? Nós vamos verificar se o nosso objeto cliente está nulo. Se o nosso objeto cliente está nulo, significa o quê? Que é um novo registro que nós estamos inserindo. Então nós vamos instanciar o objeto cliente e preencher as informações dele. Tá? Se não for uma edição, o que vai acontecer? Se não for uma edição, a gente vai entrar aqui, vai setar como true, vai entrar aqui e fazer o insert. Se for uma edição, ele faz o update, ok? Aqui, pessoal, eu vi agora que tem que fazer o seguinte, ó. Essas duas informações aqui de nome e idade, elas têm que ficar fora do if. Por que eles têm que ficar fora do if? Imaginem só, do jeito que estava, ele ia preencher o objeto cliente só quando fosse um registro novo. Se a gente deixar fora do if, ele vai preencher o objeto cliente quando for um insert e também quando for um update. Se eu deixasse aqui dentro do if do jeito que estava, ele ia atualizar somente se fosse um insert, não um update. O nosso objeto, o nome e a idade ia ficar vazio. Por isso que a gente tem que deixar fora do if. Aqui ele vai simplesmente mudar para true e instanciar o objeto. Ok, pessoal? Então, o que está dando erro aqui? Deixa eu dar uma olhada. O que é esse erro aqui?
Aqui, ó, no novo, aqui na Activity Base, quando a gente está chamando, nós mudamos o cadastro cliente para receber, além de Fragment Manager, receber o contexto também, né? Então a gente precisa fazer o seguinte aqui. Nós precisamos aí vou passar this, que é o contexto da nossa Activity. Falando em contexto, já vamos corrigir aqui no cadastro cliente o contexto na hora de mexer com a base. Ó. Na hora de instanciar cliente DAO, ele está passando Activity. Lembra que a Activity deu erro quando nós estávamos trabalhando lá na lista cliente, no Select, certo? Foi por isso que eu passei aqui ó, o contexto para nós utilizarmos. Então, aqui no método salvar, na hora de instanciar o objeto cliente DAO, ao invés de passar getActivity, nós vamos passar aí contexto. Pronto. Aí não vai mais dar erro. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos executar aí e verificar o resultado do nosso update. Vamos esperar o Gradle compilar o nosso projeto. Cruzando os dedos para que tudo funcione. Vamos lá então. Vou clicar aqui nesse segundo registro, Diego, com o código 2. Então, cliquei nele, tá lá o código 2, Diego, 25 anos. Vou trocar aqui o nome para Diego Bernardo e vou salvar. Tá lá, registro 1 Diego, registro 2 Diego Bernardo. Vou trocar aqui o registro 3, João, registro 3, João, dar o nome dele de João Silva e vou salvar. Tá lá, João Silva. Vamos testar um novo insert. Vou fazer aqui um novo registro, dar o nome de Maria José, de 45 anos. Salvar, tá lá. Registro 6, Maria José. Vou editar o registro 5, vou cancelar, vou editar aqui o registro 5. Maria Aparecida. Salvar. Cliente atualizado com sucesso. Então tá aí, pessoal, ó, funcionando corretamente o nosso select, né? Então, as Marias, o João e o Diego. Então está funcionando aí a nossa lista, o nosso insert e o nosso editar. Então o nosso cadastro aí, pessoal, está praticamente pronto. Agora só vai faltar nós implementarmos o nosso excluir, certo? Para não deixar essa aula muito grande, nós vamos fazer isso na próxima aula, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí aprendido um pouco mais esse módulo que é muito importante, né? O nosso módulo de trabalhar com base de dados. Espero que tenha ficado claro para vocês. E o que eu digo assim, eu tento montar a aula para vocês de uma maneira que seja o mais real possível, certo? Mais real do que vocês vão enfrentar no dia a dia. Então, espero que vocês estejam aí gostando e aprendendo. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula, onde nós vamos trabalhar com o método excluir. Ok? Grande abraço e até mais.